E hoje eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 e vamos começar no verso 14. E eu quero dizer que privilégio é estar na Águia da Montanha, amamos vir aqui, amamos Kenneth Gloria Copeland, amamos toda a família Copeland. Você não ama a família Copeland? Amamos Terry, George, eles são realmente amigos muito queridos e realmente é um privilégio estar nesse grande púlpito hoje. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês como igreja por dar suporte ao nosso ministério. Sentimos seu suporte, sentimos seu amor. Isso é tudo para nós. E eu quero dizer obrigado a vocês. Mas hoje eu quero falar sobre deixar sua luz brilhar, tudo bem? E eu sei que hoje é dia de Instituto Bíblico. E eu espero que você tenha vindo com um pedaço de papel, um lápis, uma caneta, algo para escrever. Todos trouxeram algo para escrever hoje? Hoje precisaremos tomar notas porque iremos a um lugar na Bíblia que eu acho que você nunca esteve antes. Estão prontos? Então vamos começar essa noite em Mateus capítulo 6. Desculpe, Mateus capítulo 5, verso 14. Onde Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. Eu estou lendo na versão King James. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade posta sobre uma colina não pode ser escondida. E hoje, se você tem uma caneta ou lápis, eu quero que você sublinhe a frase uma cidade posta sobre uma colina. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade posta sobre a colina não pode ser escondida. Então no verso 15 Jesus continua o pensamento: nem se acende uma vela para colocá-la sob o alqueire, mas em um candelabro, e ela dá luz a todos que estão na casa. Mas notem que no verso 14 Jesus diz: vós sois o quê? A luz do mundo, e assim como a palavra profética diz o que a luz faz, ela brilha melhor na escuridão. Então sabemos que a luz traz iluminação, a luz traz influência, a luz traz orientação. Todos esses são benefícios da luz. Mas então Jesus continua dizendo: uma cidade posta sobre uma colina não pode ser escondida. E eu estudei esse verso. E eu decidi que ia começar a pesquisar sobre esse verso e ver o que descobriria de novo sobre ele. Mateus 5,14 sobre a cidade que é posta sobre uma colina. E o que eu descobri me deixou absolutamente estupefato porque eu nunca tinha encontrado nem ouvido nada como o que eu descobri. Mas quando eu comecei a cavar mais fundo, eu descobri que há evidências abundantes sobre o que eu vou pregar essa noite. Todos sabemos que Jesus cresceu onde? Na cidade de Nazaré. E o pai dele era o quê? Um carpinteiro. E na nossa mente temos uma visão tradicional de Jesus crescendo na cidade de Nazaré, uma cidadezinha pequena. Sabemos que a Bíblia diz: pode alguma coisa boa vir de Nazaré, então deveria ser uma cidade bem ruinzinha. E lá estava Jesus crescendo pouco a pouco, naquela cidade suja e empoeirada. E nas nossas mentes o pai de Jesus era um simples carpinteiro. Mas há um problema com essa palavra carpinteiro. Porque a palavra grega carpinteiro usada naquele tempo não tinha absolutamente nada a ver com madeira. Nada. Não era de jeito nenhum carpinteiro no sentido tradicional da palavra. Mas em vez disso, a palavra carpinteiro era uma palavra específica para descrever um artesão muito habilidoso, que desenhava joias, que criava móveis muito elegantes, que era alguém que fazia mosaicos sofisticados, alguém que trabalhava com pedra. E a palavra carpinteiro pode ser usada para descrever um gerente de projeto ou aquele que cuida de canteiros de obras inteiros. Canteiros de obras inteiros. Então, quando a Bíblia diz que José era carpinteiro, em momento algum isso quer dizer que José tinha uma serrinha ou um martelinho e trabalhava nos fundos onde ele batia na madeira. Ao invés disso, ele era um artesão muito habilidoso. E o que é realmente interessante é que a palavra carpinteiro é a palavra exata que descreve homens que cortam pedras como rubis, esmeraldas, homens que incrustam pedras em joias de ouro. Este era um indivíduo muito habilidoso e que recebia muito, mas quando você estuda os escritos dos pais da igreja antiga, e graças a Deus pelos escritores, porque aqueles que escrevem fazem um grande serviço para nós, especialmente pessoas que escreveram nos tempos antigos, são os pais da igreja. 2,5 milhas homens que foram educados, que escreveram muitas informações sobre os eventos da igreja antiga. E um dos pais da igreja antiga deixou registrado que não só José era um habilidoso operário,
Mas na verdade ele era o mestre de obras de um canteiro de obras massivo e a construção estava acontecendo na cidade de Séforis. Viram? Vocês achavam que eu ia dizer Nazaré? Mas não havia nada em Nazaré. E de fato, mesmo se você for a Nazaré hoje, não é um lugar para o qual você vai querer voltar e certamente não é um lugar onde você vai querer ficar. Mas se você mora em Nazaré, e se você anda até o extremo da cidade e olha além do vale, do outro lado do vale, a cerca de 3 quilômetros ou 2,5 milhas adiante, há um monte que se posiciona sobre o resto do vale. E no topo deste monte há uma adorável cidade chamada Cidade de Séforis. E da cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, ele podia ficar no extremo da cidade e olhar além do vale, e lá no vale ele via uma cidade em cima de um monte. E todos os estudiosos dizem que quando Jesus falou, quando ele se referiu a isso, provavelmente era isso que ele tinha em sua mente, porque sua vida inteira ele cresceu indo ao extremo da cidade, e lá no extremo da cidade ele olhava e via uma cidade em cima de um monte, e à noite o monte ficava iluminado e dava luz para a região inteira. Mas, na verdade, havia mais do que isso. Um homem como José não teria nenhum trabalho na cidade de Nazaré. De que serviria um homem com tais habilidades na cidadezinha de Nazaré? Mas Herodes Antipas havia escolhido aquele pequeno monte no meio do vale como centro administrativo para o seu governo ao norte de Israel e, de fato, ele construiu sua residência e seu palácio ali. E deixe-me fazer uma pergunta. Se Jesus cresceu em Nazaré, uma cidadezinha bem ruinzinha onde não há atividade nenhuma, como poderia Jesus ter toda a experiência que ele tinha? Por exemplo, nas parábolas de Jesus ele falou com conhecimento de causa sobre os ricos. Como os ricos viviam. Jesus descreveu suas roupas. Quando Jesus estava crescendo, ele não via aqueles tipos de roupas em Nazaré. Onde ele via aqueles tipos de roupas? Jesus descreveu mendigos mendigando aos ricos. Onde Jesus viu aquilo? Como ele tinha aquele conhecimento? Quando Jesus falou sobre dinheiro, você já notou que Jesus nunca usava pequenas quantidades, mas sempre usava enormes quantidades de dinheiro? E quando Jesus falava dos fariseus sendo hipócritas, a palavra hipócrita aqui ele pegou emprestada do teatro. A palavra hipócrita, na verdade, era a palavra para ator. Bem, então quando Jesus chamou os fariseus hipócritas, na verdade ele estava dizendo: vocês não são nada além de atores em cima de um palco. Vocês não querem dizer nada do que estão dizendo, vocês apenas sabem como atuar. Isso não é nada além de um show. Onde Jesus aprendeu tudo isso? Bem, os pais da igreja antiga nos dizem que José era empregado como um dos homens que ajudaram a construir o centro administrativo de Herodes Antipas. E amigos, eu digo, as pessoas vão a Israel e querem ver o Muro das Lamentações, querem ir a Cesareia, vão para a Galileia. Quase ninguém vai para a cidade antiga de Séforis. Na verdade, eu disse à minha guia, que era uma guia muito experiente com doutorado, eu disse: eu quero ir à cidade antiga de Séforis. Ela disse para mim: Séforis, quem é você? Ela disse: quase ninguém sabe sobre Séforis. Ela disse: na verdade, esta foi a cidade onde Jesus cresceu. Ela disse: todos pensam que Jesus cresceu em Nazaré. Ela disse: na verdade, Nazaré não era nada mais do que uma cidade dormitório, não havia trabalho ou atividade lá. Não havia empregos em Nazaré. A única razão pela qual as pessoas viviam em Nazaré era porque elas eram empregadas na cidade do lado, a cidade de Séforis, onde estavam construindo este centro magnífico ao norte de Israel. E hoje, quando você vai ao norte de Israel e vai à cidade de Nazaré, você ainda pode ir ao extremo da cidade olhando ver o monte, onde uma vez houve uma cidade em cima do monte. Aquela cidade foi tão importante que se tornou a principal encruzilhada para todas as estradas ao norte de Israel. Ela dominava toda a paisagem. Herodes Antipas era um homem de negócios tão magnífico que ele construiu o maior centro bancário do Oriente Médio
Ali todo o dinheiro entrava e todo o dinheiro saía da cidade de Séforis e não da cidade de Jerusalém. E de fato havia um grande centro de treinamento de educação e teologia, tão significativo que depois da queda do templo no ano de 70 depois de Cristo, houve um grande êxodo para o norte, para a cidade de Séforis, e viviam na cidade de Séforis. Ainda mais, os pais da igreja antiga nos dizem que os pais de Maria viviam em Séforis. E você se pergunta onde José conheceu Maria? Ele a conheceu no emprego. Ele estava trabalhando em Séforis, supervisionando aquele canteiro de obras fabuloso. E como eu gostaria de pôr todos vocês numa mala e ir para Israel e andar com vocês pela cidade de Séforis. Não havia nenhuma pessoa pobre na cidade de Séforis. Pessoas pobres eram quase inexistentes naquela cidade. Quando você anda pelos prédios antigos e vê as relíquias e os mosaicos que estão nos pisos de casas simples, casas magníficas, casas magníficas. E quando você anda por aquela sinagoga que está no coração de Séforis, você vê que aquele não era um ambiente de mente fechada, mas na verdade era um ambiente de mente muito aberta, que estava aberta para a educação, novo aprendizado, novas ideias. E quando você vai ao teatro, o teatro que ainda está lá na cidade de Séforis, um teatro tão grande que acomodava 10.000 pessoas em um único evento. Só isso diz a você o quão radical, o quão de mente aberta e o quão iluminada era a cidade de Séforis. Porque os judeus não gostavam do teatro, nem mesmo havia um teatro na cidade de Jerusalém. Era proibido. Mas na cidade de Séforis, eles tinham um magnífico teatro. 10.000 pessoas de uma vez só, para assistir um evento, onde podiam ver os hipócritas no palco. Os atores. Agora eu pergunto, sabemos que Jesus era o filho do carpinteiro, Marcos nos diz no capítulo 6, verso 3. Sabemos que Jesus trabalhava com seu pai. Sabemos que os avós de Jesus viviam em Séforis. Muitas pessoas não pensam nisso, mas sabe, Jesus tinha avós. Já pensou nisso antes? Ele tinha avós. Você já pensou que Jesus às vezes ia ver seus avós? Ele vivia na cidade de Nazaré e seus parentes viviam ao lado, em Séforis. Era apenas uma curta caminhada, e houve momentos em que eles foram andando para ver o vovô e a vovó, e Jesus ia a Silver Springs, Oklahoma. Ele entrava nos portões daquela magnífica cidade onde imediatamente ele via pessoas ricas, políticos, vestindo roupas distintas. Ele via poucos escravos e poucas pessoas pobres, havia poucos pobres, mendigando, pedindo esmolas aos ricos. Ele andava por todas as bibliotecas e via o homem e todo o seu aprendizado, e o sistema bancário, tudo isso, na cidade de Séforis. E se ele trabalhava com seu pai, Jesus também trabalhava naquele mesmo ambiente. E esta cidade teve um grande impacto na vida de Jesus. Ele não cresceu numa comunidade fechada e de mente pequena. Ele pode ter crescido em Nazaré, mas a grande cidade ao lado foi o ambiente onde ele aprendeu. Era como quando eu cresci na cidade de Sand Springs, Oklahoma. E você que me assiste, eu amo a cidade de Sand Springs, não fique ofendido com o que eu vou dizer. Se só o que você tivesse fosse Sand Springs, Oklahoma, você não sentiria que haveria muito destino para a sua vida. Mas se dirigisse até o fim da estrada norte e olhasse, lá à distância estava o horizonte e o centro da cidade de Tulsa. E embora vivêssemos em Sand Springs, a cidade de Tulsa estava bem ao lado. E íamos a Tulsa para ir ao show, íamos a Tulsa para fazer compras, íamos a Tulsa para qualquer evento cultural. Tulsa dominava a região inteira, todos estávamos à sombra de... ou estávamos à luz de Tulsa. Ela teve uma influência em toda a região. Então, quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo,
A primeira coisa que ele está dizendo é que devemos ser uma luz guia, devemos ter influência. Repitam, influência. E então ele dá a ilustração dessa cidade que ele via o tempo todo enquanto estava crescendo. Uma cidade ao norte de Israel que na verdade foi a influência principal de todo o norte de Israel. Tudo que estava ao norte de Israel era dominado por esta cidade. A política era afetada por essa cidade, a cultura era afetada por essa cidade, as finanças eram afetadas por essa cidade, a educação era afetada por essa cidade, a teologia era afetada por essa cidade, todo o norte de Israel era afetado pela cidade sobre o monte. E agora Jesus falando a nós diz: Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. E da mesma forma que aquela cidade antiga dominou a região inteira, devemos ter uma influência muito profunda no lugar onde trabalhamos. Devemos ter uma influência profunda no lugar onde vivemos, no lugar onde ministramos, de forma que nossas vidas afetem a cultura, que afete a sociedade, que afete a educação. Não estamos aqui para ser um povinho se escondendo atrás das paredes da igreja, por medo do mundo lá fora, mas ao invés disso devemos ter uma dominante e luminosa influência. Eu nunca esqueço, há anos atrás, quando a KGB convocou um encontro na cidade de Moscou e chamou os líderes religiosos a vir. Infelizmente eu estava nos Estados Unidos na época, mas eu teria amado ir àquele encontro. Mas eles decidiram dar a sua visão sobre a igreja tradicional. E então ajuntaram todos os líderes e disseram uma coisa muito marcante. Disseram que na visão deles, a igreja ortodoxa, que é a igreja histórica, basicamente era apenas uma preservadora da tradição e da cultura russa. Eles de fato não fazem nada do lado de fora das suas paredes. Tudo o que eles fazem é do lado de dentro das paredes e, na verdade, não tem nenhum impacto na sociedade. Esta é uma declaração muito triste, você não acha? Disseram, no entanto, a igreja protestante é algo novo. A igreja protestante está indo aos centros de reabilitação, está indo aos hospitais, está indo por toda a sociedade, e sua presença pode ser sentida, sua presença pode ser vista. E quando eu ouvi isso, me fez pensar sobre minha própria igreja. E de fato esse foi um momento crítico na minha vida. E eu percebi que naquele momento eu estava orando para que pessoas viessem à minha igreja. Venham à minha igreja, venham à minha igreja. Vamos orar para que pessoas venham à nossa igreja, venham à nossa igreja. Bem, você pode fazer sua igreja crescer até certa medida assim, mas nem todos virão à sua igreja. Você tem que tirar a luz da sua igreja. Você tem que ir à comunidade onde a sua presença pode ser sentida, onde a sua presença pode ser vista. E eu estava sentado aqui, exatamente onde esse irmão de vermelho está sentado agora, num encontro de ministros no mês de janeiro, há 5 anos atrás. E o irmão Bill Winston estava pregando. E enquanto ele pregava, o Espírito Santo começou a tratar comigo. E este é o benefício de estar em um encontro. Você não ouve apenas o que o pregador diz, mas você está na atmosfera da unção e isso te abre para ouvir Deus dizer muitas outras coisas somadas a isso, ao que o pregador fala. E quando eu estava naquela atmosfera ouvindo o que o Bill Winston falava, de repente, foi como se meu espírito se abrisse e Deus começou a descarregar informações no meu cérebro sobre como levar o Evangelho além das 4 paredes da minha igreja, para afetar a comunidade que estava ao meu redor. E enquanto eu estava sentado bem aqui, foi quando Deus me deu uma das ideias mais simples que eu já tive, que foi uma das ideias mais revolucionárias que eu já tive a propósito. As ideias mais revolucionárias normalmente são as ideias mais simples. Foi uma ideia realmente muito, muito simples, porque ninguém nunca pensou nisso. Qual foi a ideia? Começar o Clube da Vitamina. O Clube da Vitamina. Sentado na cadeira. Foi como se de repente eu desaparecesse daquele encontro aqui na Águia da Montanha e estivesse no meu escritório lá em Moscou.
Meses antes daquilo, eu tinha ido para um desfile comunista. Porque eu amo comunistas, não porque eu sou comunista. Mas naquele dia, eu e Denise olhamos lá para a Praça Vermelha. Olhei pela minha janela um dia e havia literalmente dezenas de milhares de velhos comunistas marchando por toda a avenida até o Kremlin. E eu amando os comunistas, eu na verdade acredito que tenho uma unção para os comunistas me amam. E eu disse a Denise, eu vou para o desfile. E lá fui eu para o desfile e estavam carregando imagens de Stalin, imagens de Lenin, slogans loucos vermelhos, tocando músicas soviéticas antigas e todos dançando e gritando e pulando, todos tendo aquele tempo maravilhoso, até que eu decidi me enfiar no meio deles e eu comecei a andar pelas ruas com eles porque eu queria sentir o espírito daquelas pessoas idosas. Eu vi como eles amavam suas memórias, como amavam sua música. E agora viviam no tempo que não conheciam uma nova era, um novo tempo, perderam sua ideologia, mas eles lembravam daqueles anos antigos como anos dourados. E estas são as pessoas mais difíceis de alcançar porque são idosas. E quando eu estava sentado ali naquele assento, de repente o Espírito Santo me pegou e mentalmente eu estava em pé no meio daquele desfile. Eu podia ouvir a música soviética, a velha música soviética, tocada em discos velhos. Eu podia ver aquelas senhoras idosas vestindo roupas de quando eram adolescentes, andando pelas ruas, tocando, cantando, marchando, o hino soviético, velhos slogans comunistas e várias músicas. E eu vi aquelas pessoas idosas olhando para os anos antigos como os anos dourados. Os anos dourados. Eram os anos em que eram respeitados porque tinham servido na guerra. Eram os anos em que, vestindo suas medalhas, eram honrados e respeitados, tinham lugar especial para sentar. No metrô, mas agora, eles eram a geração esquecida, a geração totalmente ignorada. Não é de espantar que lembravam daqueles anos como anos dourados. E o Espírito Santo me deu uma ideia. Criar um evento chamado Estrelas Douradas. Pegar o telefone e começar a ligar para as estrelas lendárias dos filmes da União Soviética para ver o que estavam fazendo nos dias de hoje e se estariam disponíveis para atuar em um evento para pessoas soviéticas idosas. E quando começamos a fazer as ligações, descobrimos que os maiores e mais conhecidos nomes na história dos filmes soviéticos estavam sentados em suas casas toda noite, assistindo seus velhos filmes em preto e branco, os filmes que toda a nação estava assistindo, sem atuar, ninguém ligando para eles, não tinham nada para fazer, querendo ter um lugar para atuar. Então o irmão Rick disse: "Ei, que tal vocês virem para um dos nossos eventos?" E começamos a divulgar aos idosos um concerto beneficente gratuito com as estrelas douradas da era soviética. E milhares começaram a vir. Milhares. No primeiro tivemos 5.000. No ano seguinte, 8.000. No ano seguinte, 15.500 destas pessoas. Pessoas não salvas, pessoas que nunca tinham entrado pela porta de uma igreja, primeiro porque tinham sido criadas primeiramente para não crer em Deus e segundo por tradição eles eram ortodoxos. Mas é um pouco confuso como você pode ser ortodoxo e ateu ao mesmo tempo. Sabe, como o motorista de táxi que eu já falei aqui, eu estava com ele no táxi e notei que ele tinha ícones religiosos em toda a parte superior do carro. E eu disse: vejo que você é ortodoxo. Ele disse: eu sou ateu. E eu disse: que interessante, por que você tem esses ícones todos? Ele disse: eu também sou ortodoxo. Eu disse: como você pode ser ortodoxo e ateu ao mesmo tempo? E Deus é testemunha que ele disse: às vezes você crê, às vezes não.
E isso ilustra a geração mais velha. Se você cresceu em um ambiente onde lhe disseram que não existe Deus, sem Deus, e você é doutrinado nisso, mas agora é popular crer em Deus. Você não é nascido de novo, mas sabe, por nacionalidade você deve ser ortodoxo. Então você vai para a igreja ortodoxa, acende velas e você ora, mas na verdade você não sabe se tem alguém ali quando você acende uma vela ou quando você se benze. É uma geração confusa. E dizem a eles para não passar nem na porta de uma igreja protestante porque os protestantes são uma seita. Eu podia ficar o dia inteiro na minha igreja orando para eles virem e eles não iriam vir. Se eu vou influenciar essas pessoas, repitam, influenciar, então eu tenho que achar uma forma criativa para levar minha luz além das paredes da igreja. Eu tenho que sair para a sociedade onde eles estão. E milhares começaram a vir. Milhares. E tivemos críticas. Sabe, sempre há críticas. E os críticos diziam, isso é tão pagão, é tão carnal você convidar pessoas não salvas para atuar para todas aquelas massas. Sabe, se essa for a isca, se for a isca que o peixe vai pegar, eu não me importo. Eu apenas quero colocá-los numa grande sala onde posso olhar para a cara deles e começar um relacionamento. E quando eu fiquei diante deles, o que foi realmente marcante foi que o primeiro evento foi o maior evento para idosos que já houve, se tornou um evento tão público, tantas pessoas foram, que o prefeito da cidade perguntou se o seu escritório poderia participar daquele evento. Que quando abrimos o primeiro evento, eu estava no palco e de um lado estava o líder nacional da administração dos veteranos, e do meu outro lado estava um representante do escritório do prefeito, e eu, pastor da igreja, ali parado entre o escritório do prefeito e a administração de veteranos. Ninguém jamais havia endossado nada para mim. Naquele momento eu estava instantaneamente endossado, porque eu estava no meio daqueles dois homens. De repente, confiavam em nós e nossa luz pôde brilhar, e então decidimos que íamos começar o Clube da Vitamina. E você diz, o que é o Clube da Vitamina? Bem, sabem, não é correto se tudo que você faz é entreter as pessoas, amá-las, dar um saco de compras a elas e elas vão para casa e depois para o inferno. Isso só é gasto de dinheiro. Então você tem que achar algum dispositivo para começar um relacionamento com aquelas pessoas de formas que a sua, o quê? Influência, repitam, influência. A sua influência pode ser sentida. Bem, sabíamos que a maioria daquelas pessoas viviam com uma renda mensal de $80. Ei, tente viver com $80. Tente se alimentar com $80 por mês. E alguém pode dizer, são coisas russas, tudo é barato na Rússia. Não, 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 não. Moscou é a cidade mais cara no mundo. No mundo. Apartamentos na nossa vizinhança hoje estão sendo vendidos por $3.000 o metro quadrado. É muito, muito caro. Nós não compramos roupas em Moscou, não dá para fazer compras em Moscou. E agora todos aqueles idosos... E a propósito, só para você ter uma ideia, na cidade de Moscou só na cidade de Moscou, há 2 milhões de veteranos vivos da Segunda Guerra Mundial. Apenas em Moscou. E eu sabia que porque eles tinham uma renda tão insuficiente, a maioria estava vivendo em dietas que não eram suficientes. E sentado aqui no encontro com Kenneth Copeland, Deus me deu essa ideia. Comece o Estrelas Douradas, eles virão ao concerto. E no concerto convide eles para o Clube da Vitamina. Dê a eles um suprimento de 30 dias de vitaminas, o que quer dizer que aquilo sustentaria por 30 dias. E em 30 dias eles teriam que vir me ver de novo.
Então começamos o Clube da Vitamina e no Clube da Vitamina demos a eles tudo o que eles tinham na época soviética, demos a eles balé porque na Rússia eles amam balé. Demos a eles ópera porque os russos adoram ópera, especialmente a geração mais antiga. Tínhamos um médico falando para eles sobre pressão sanguínea, como cuidar da sua idade e da sua saúde, como fazer comida com um orçamento curto, e misturado com tudo isso, começamos a dar a eles luzes, repitam, luzes. E a partir disso, nascia uma nova afiliada da nossa igreja. A Igreja do Clube da Vitamina. E amigos, eu vou dizer, é surpreendente ir para esse evento todo mês e ver milhares de pessoas, exatamente isso que eu digo, milhares de pessoas. Apenas no mês passado tivemos 5.000 pessoas num avanço que fizemos mensal. Isto é um avanço mensal. 5.000 pessoas são muitas pessoas. Se não tivéssemos nada mais para fazer, aquilo por si só já era um ministério independente. Alguns meses temos 7.000. Só depende de quanto temos para comprar vitaminas naquele mês. Esta é a única limitação que temos. E sabe, aqueles idosos, pessoas preciosas, pessoas que eu amo com meu coração, pessoas que se sentem esquecidas e ignoradas, mas quando vêm aos nossos encontros naqueles momentos, estão vestindo as roupas mais finas que têm. Os homens estão usando suas medalhas da Segunda Guerra Mundial porque eles sabem que este é o lugar onde eles serão respeitados e onde serão honrados. Nós damos flores às senhoras, damos presentes a eles e quando eles saem daquele salão eles estão todos com vitaminas e eles todos agradecem que Rick e Denise Renner caíram do céu para eles. Porque nós os amamos. E este amor nos deu influência. Influência. Agora todos nós temos a habilidade de ter influência. Esse é um exemplo bem dramático, mas você pode ter influência no lugar da sua educação. Você pode ter influência no lugar onde trabalha. Você pode ter influência no seu lar, pode ter influência na sua cidade, pode ter influência na sua nação. E Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Vocês devem dar luz nas trevas, devem ser um guia, devem ser a força iluminadora para todos ao seu redor. E então ele dá o exemplo da cidade de Séforis. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Se você está fazendo o seu trabalho como Deus planejou, você deve estar tendo uma influência sobre tudo ao seu redor. E então no verso seguinte Jesus diz: nem os homens acendem o quê? Uma vela para pôr debaixo do alqueire. Quando vemos a palavra vela, logo pensamos em uma vela longa e fina como a que usamos hoje, mas isso é um desenvolvimento moderno. No primeiro século, quando Jesus falou esse verso, não havia velas como usamos hoje. Na verdade, todas as velas eram, na verdade, lamparinas. Se você quiser anotar, anote aí. Esta palavra vela deveria ser traduzida como lamparina. Lamparina. É a palavra grega luknas, e esta palavra luknas descreve uma lamparina. Eu sempre pensei na lamparina original. Então, em uma das nossas viagens a Israel, vamos muitas vezes ao ano porque temos um grupo de viagem na Rússia, eu decidi ir a um dos mais finos antiquários em Jerusalém, onde eu poderia comprar uma fina lamparina dos tempos antigos. Eu entrei e disse: Lenny, eu quero comprar uma lamparina. Ele disse: Rick, venha comigo. Então eu fui muito empolgado para os fundos daquele escritório de arqueologia e ele começou a abrir caixa após caixa após caixa e havia lamparinas, centenas e centenas de lamparinas. E quando eu vi todas aquelas lamparinas, eu fiquei chocado porque eram muitas. Ele olhou para mim, começou a rir e disse: você achou que eram raras, não foi? E eu disse: isso tem 2000 anos. Ele disse: Rick, há tantas dessas em Israel. Ele disse: elas eram a única fonte de luz. Desta forma, há milhares, talvez milhões delas. Ele disse: isso não é nada. Você pode cavar em quase qualquer lugar de Israel.
e você vai encontrar uma lamparina. E ele começou a pôr as lamparinas na mesa. Lá estava uma lamparina do tempo de Abraão. E lá estava uma lâmpada levítica. E lá estava uma maravilhosa lamparina do tempo de Herodes o Grande, com várias pedras incrustadas nela. E havia uma lamparina grega, uma lamparina bizantina, lamparinas. Aquilo era tão bonito, era tudo o que eu queria, então qual delas eu deveria comprar? Eu não conseguia decidir. Então eu comprei todas. E hoje, quando você vai ao meu escritório na cidade de Moscou, há uma vitrine com lamparinas antigas da terra de Israel. Estas lamparinas cabem na palma da sua mão. Elas são muito pequenas. Elas são muito frágeis. Elas são feitas de barro. Na verdade, se você apertar uma dessas lamparinas muito rápido ou muito forte, você pode esmagar a lamparina bem na sua mão. E se você perdesse a lamparina, não era tão trágico, porque havia milhões de outras lamparinas. Mas havia algo de trágico naquela perda, porque o óleo era muito, muito caro. A lamparina era barata, mas o óleo era muito caro. E então Jesus usa isso como exemplo de quem nós somos. Nós somos as lamparinas. Pergunte a seu vizinho: você sabia que você é uma lamparina? Nós somos as lamparinas. É isso que nós somos. E quantos sabem que nós somos bem quebráveis e que nós somos muito frágeis? E quantos também sabem que se nos reduzirem a minerais, valemos apenas cerca de $20. Mas Deus pôs o seu óleo dentro de nós. E quando o apóstolo Paulo escreveu sobre isso, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, ele estava tão impressionado que ele escreveu como que maravilhado quando ele disse que nós temos, a palavra grega ekomen, nós possuímos, nós temos como nossa posse, mas nós temos este tesouro em vasos terrenos. Este tesouro que vem da palavra grega tesauros, de onde tiramos a palavra thesauros, que é uma espécie de dicionário com um tesouro de palavras. Usando essa palavra é quase como se Paulo tivesse dito: temos esse tesouro que é inexplicável, indescritível. Não há palavras suficientes para descrever esse maravilhoso, massivo, rico tesouro. Que então ele diz que Deus colocou dentro de vasos de barro. Eu não sei sobre vocês, mas quando eu era um garotinho, amávamos desenhar mapas de piratas. E o X o quê? Marca o lugar. E quando Denise e eu tivemos garotos, estávamos sempre na estrada pregando e tentávamos entreter os garotos no tempo livre. Você poderia ter encontrado o velho irmão Rick numa cafeteria qualquer e o que ele estava fazendo? Desenhando mapas de piratas com meus filhos. E o X sempre marca o lugar. Normalmente, no mundo antigo, se havia um tesouro e um grande tesouro, ele era mantido numa sala do tesouro. Uma sala do tesouro. E se o tesouro era magnífico, a sala do tesouro poderia ser tão grandiosa quanto ele. Por exemplo, se você vai ao Vale dos Reis no Egito, ao lado do rio Nilo, e se você anda pelos longos túneis do Vale dos Reis, onde os faraós estão enterrados, suas câmaras dos tesouros, as próprias câmaras, embora hoje elas não contenham mais seus tesouros, só as câmaras são marcantes, são trabalhos de arte, incrustadas por anos e anos e anos e anos, lugares magníficos que eram então cobertos de rocha, cobertos de lama e de areia, e escondidos, para que o tesouro não fosse tocado. Quando você vai à cidade de São Petersburgo, na Rússia, e você vai aos salões onde guardam as joias, os próprios salões são como câmaras de tesouros. Há um salão no Hermitage, em São Petersburgo, que é um dos meus favoritos. Era o salão onde mantinham raros botões.
e as paredes desse salão são cobertas de sólido ouro. Quando você entra neste salão e olha ao redor, é extraordinário. E então, quando você olha para a coleção de botões no salão, que é considerado um tesouro, esse salão foi projetado para guardar tesouros. Mas quando Deus estava buscando um lugar para pôr seu tesouro, quando Deus buscava um lugar para pôr o seu óleo, o X marca o lugar, Deus decidiu pôr o seu tesouro dentro de mim e de você. E então Paulo escreve e diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Esta palavra templo é a palavra grega neas. Ela descreve uma fonte altamente decorada. Deus tomou a nossa forma humana e criou em nós algo tão magnífico que o próprio Deus desejou habitar dentro. E quando Paulo escreve sobre isso em 2 Coríntios 4:7, ele diz: mas nós temos, guardamos, possuímos este maravilhoso, indescritível, inexplicável, massivo, inescrutável tesouro. E então Paulo faz essa declaração maravilhosa e ele diz: no que? Vasos de barro. A palavra vasos de barro é a palavra grega ostraquinos, e essa palavra ostraquinos vinha de Corinto. Era uma cerâmica de Corinto. Era famosa por todo o mundo. Todos tinham ostraquinos em seus lares. Por quê? Porque era barato. Era cerâmica barata. E era muito bonito. Era feito em Corinto, ostraquinos era o nome da cerâmica. E todo mundo, por todo o Império Romano, por todo o Império Grego, queria ostraquinos para a sua casa, porque era muito, muito barato de fazer, mas era altamente decorado, era muito bonito. Mas se você acidentalmente batesse em uma e caísse da mesa, caísse no chão, não seria grande perda, porque aquilo era barato. Era ostraquinos. E esta é a palavra que Paulo usa para descrever eu e para descrever você. Cerâmica barata. Quebra facilmente. É reposta facilmente. E coberta com um monte de pintura. Especialmente se você é uma mulher. O que estão tentando fazer, meninas? Tentando consertar seu rosto coberta de cosméticos com decoração. Por que tentamos vestir a nós mesmos? Porque sabemos que se você remover todas essas roupas, é bem marcante o que há ali embaixo. E pensar que Deus iria querer viver nisso. Próxima vez que você tomar banho, pare na frente de um espelho de corpo inteiro e pergunte a si mesmo: se eu fosse Deus, eu ia querer viver nisso? Você não acha que isso é muito marcante, que Deus vive dentro de nós? A maioria de vocês nem gosta de si mesmo. Você tenta se consertar, se mudar, se cobrir, mas Deus escolheu pôr o óleo do Espírito Santo dentro de nós. Nós somos as lamparinas e dentro de nós está o precioso óleo do Espírito Santo. E eu digo a vocês, amigos, nada trará mais significância para a sua vida do que quando você coloca o pavio bem fundo no óleo e se torna tão saturado com o Espírito de Deus que você começa a queimar uma luz que brilha e brilha e brilha, e através de toda a sua fraqueza e humanidade, você começa a fazer a diferença na vida de outras pessoas. Isso é o óleo que transforma você e te dá um propósito e te dá relevância nesta vida. E se você tentar ter relevância sem aquele que está dentro de você, você será como uma concha vazia, nunca é suficiente, você nunca faz o suficiente, mas é porque não é suficiente, é o óleo que está dentro que te dá a habilidade de ter influência. Repita: influência.
E Jesus diz: nem os homens põem luz numa lamparina e a põem debaixo do quê? Debaixo do alqueire. Por anos isso me incomodou. O que por Deus é um alqueire? E eu procurei a palavra grega. É a palavra modios. Esta palavra alqueire descreve um recipiente sólido de barro. Um recipiente sólido de barro que eles usavam para pegar grão. De fato, era uma medida para grãos, mas era completamente sólido para que nenhum grão caísse dele. Bem, se você pegar uma vasilha sólida e colocar no topo de uma lamparina, o que acontece com a lamparina? Isso vai sufocar a luz. Ouça com atenção, porque é isso que o diabo tem feito com muitos. Muitos aqui, assim que foram cheios do Espírito Santo, estavam cheios de óleo. Seu pavio tinha ido tão fundo na vida de Deus, você estava saturado, estava encharcado com óleo, você estava queimando a luz, começando a fazer a diferença. E de repente algo aconteceu para sufocar você, para amenizar. Pode ser que você tenha entrado na igreja errada. Algumas igrejas não têm oxigênio. Em algumas igrejas não há a experiência, não há como experimentar, não há habilidade nem de usar os seus dons, nem de crescer. Assim elas se tornam ambientes sufocantes. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu escrevi meu primeiro livro. 17 anos. Eu fui cheio do Espírito Santo aos 14 anos, eu tive uma visão, eu vi o meu futuro. Na verdade, Jesus veio até mim e falou sobre a minha vida. Desde os 14 anos eu sabia que eu tinha uma chamada apostólica para a minha vida, mas sabe, com 14 anos você não pode dizer isso às pessoas. Eu só tive coragem de dizer isso nos últimos anos. Mas eu sabia que eu era chamado para escrever. 17 anos de idade, eu fui para a universidade estudar jornalismo. Trabalhava num jornal local e durante as noites o jornal fechava e eu começava a trabalhar naquele velho computador e eu comecei a escrever. Todas as coisas que Deus tinha me mostrado, todas as revelações que eu tinha guardado na minha vida jovem de 17 anos. E finalmente, quando eu terminei, eu escrevi um livro chamado Dom Perfeito. Cristo expressando a si mesmo no ministério quíntuplo. Aquilo tinha 230 páginas. Falava do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre. Eu arrumei o meu livro, respirei bem fundo e mandei pelo correio para um profeta famoso. E não foi Kenneth Copeland e não foi Kenneth Hagin. Então não pense que foi um desses irmãos. Foi outro irmão. E eu esperei pela sua resposta. Eu me perguntava se ele leria. Ele era um homem notável, especialmente no movimento carismático. E um dia meu telefone tocou. Eu atendi o telefone e era ele. Era ele. Ele disse: Rick, eu quero falar com você sobre esse livro, Dom Perfeito. Eu disse: sério? É a melhor coisa que eu li sobre o ministério quíntuplo. Ele disse: eu não sei quanto tempo você tem estudado isso e quanto tempo tem andado com Deus. Eu nunca li nos meus 50 anos de ministério algo tão saturado com a revelação divina e tão excelentemente escrito sobre o ministério quíntuplo. Rick, quantos anos você tem? Eu disse: 17. Você pode se perguntar quanta revelação uma pessoa de 17 anos pode ter. Amigos, a revelação não está ligada à experiência, ela é concedida. Watchman Nee escreveu seu livro O Homem Espiritual quando ele tinha 17 anos de idade. Eu disse: Senhor, eu tenho 17 anos. E ele disse: quem você pensa que é? 17 anos de idade e você ousa tentar escrever um livro como esse?
Que tipo de arrogância, que orgulho é esse que você tem na sua vida, jovenzinho? E ele começou a me rasgar inteiro. Porque eu era jovem e tinha tentado escrever um livro cheio de revelação. E então cada palavra era como alguém me socando contra aquela luz, batendo contra a revelação, até que finalmente aquelas palavras, que arrogante, como você ousa, como é arrogante, como você ousa, aquelas palavras literalmente me enterraram. E eu destruí todas as cópias daquele livro. E à medida que os anos passaram, Deus começou a tratar comigo sobre escrever livros. Toda vez que eu me aproximava do computador para escrever, eu ouvia as palavras daquele homem: como você ousa, como é arrogante, quem você pensa que é? Por que alguém no mundo leria um livro seu? Será que não há livros suficientes neste mundo? Aquilo me sufocava, aquilo me enterrava, e eu desligava o computador e me afastava dele. Aquilo me tomou quase 20 anos, até que finalmente eu venci aquela esmagadora força. E então 2 anos atrás a coisa mais marcante aconteceu. Todos sabem que eu escrevo livros, eu dou graças a Deus porque escrevo livros. Um profeta já disse que Deus fala através dos meus dedos, e eu acredito nisso com todo o meu coração. E há 2 anos atrás, um pacote chegou em Tulsa. E quando o abrimos, era uma cópia do Dom Perfeito. Alguém tinha guardado uma cópia, eu não sabia nada sobre aquilo, desde que eu tinha 17 anos de idade. E quando eu comecei a ler as páginas daquele livro, eu fiquei estupefato. É um livro extraordinário. E quando eu percebi, eu escrevi esse livro quando eu tinha 17 anos de idade, e por todos esses anos ele tinha ficado debaixo de um alqueire. Um livro que responderia tantas perguntas de tantas pessoas quando há tanta bobagem espiritual. Todo mundo diz que é apóstolo, todo mundo diz que é profeta. Pela graça do bom Deus, que bagunça! Este livro poderia ter sido uma resposta, mas ele estava debaixo de um alqueire. E quanto a você? Que tipo de dons você tem? Que tipo de sonhos você tem? Que tipo de coisas deu a você que unicamente você pode iluminar e brilhar como ninguém mais? Mas algo aconteceu na vida que te fez retrair, e aquele dom que Deus te deu, que tem o poder de mudar vidas, de afetar o seu mundo, de afetar a sua família, foi enterrado. Jesus disse: nenhum homem acende uma lamparina e a põe debaixo de um alqueire, mas o que a King James diz? Candelabro. Repita, candelabro. O grego é luknia, a palavra lâmpada é luknos. A palavra candelabro, na verdade, é a palavra luminária, e é a palavra luknia. Você vê a semelhança das palavras luknas e luknia. A luknia era um candelabro especificamente desenhado para sustentar uma daquelas pequenas lamparinas. E a posição da lamparina determinava o brilho da luz. Você podia pôr uma lamparina sobre a mesa e ela daria luz às pessoas sentadas à mesa. Você podia pegar a mesma lamparina, não uma lamparina diferente, aquela lamparina, e pôr a lamparina no canto, e agora a lamparina daria luz a apenas algumas pessoas ali naquele canto. Mas se você pegasse a mesma lamparina que dava luz a apenas aquelas poucas pessoas num canto e a elevasse a uma mesa, a mesma lamparina daria luz às pessoas sentadas ao redor da mesa. Mas se pegasse a mesma lamparina e a levantasse alto e a colocasse no topo de um candelabro, uma luminária, agora a luz daria. A lamparina poderia dar luz a todos os que estavam naquela casa
Porque quanto mais alta era a luz da lamparina, mais brilhante era a luz. Quanto mais alta a lamparina, mais brilhante é a luz. Quando você começou com a sua visão, seu ministério, seu sonho, você acharia uma vitória pôr a sua lamparina em algum canto? Era uma vitória? Eu lembro quando Denise e eu começamos nosso ministério de ensino há muitos anos. Ninguém acreditava muito em nós a não ser nós mesmos. E eu sabia que eu tinha algo, eu sabia que eu tinha algo que ninguém mais poderia dar, era o meu óleo. Não havia muitas pessoas para nos dar suporte naquele tempo, então Denise e eu fazíamos encontro onde nos aceitavam. Nós ensinávamos a Bíblia em grupos domésticos, ensinávamos a Bíblia até em funerais. Nós ensinávamos onde quer que houvesse uma porta aberta, 5, 10, 15, 20 pessoas, não importava, apenas queríamos começar a brilhar nossa luz. Mas então as coisas começaram a crescer e começamos a levantar a luz um pouco mais alto, agora pusemos sobre a mesa e a nossa influência, repita, influência, a nossa influência começou a crescer um pouco mais e agora as pessoas sentavam à mesa para comer da nossa vida, para comer dos nossos ensinos. Mas o dia chegou quando eu soube que se eu quisesse ter uma maior influência, então eu tinha que levantar a minha luz um pouco mais alto. E o pastor Bob Yandian da Comunhão da Graça em Tulsa, Oklahoma, me chamou para ensinar e fomos ensinar na Comunhão da Graça. Naquela noite eu comecei uma série em 2 Timóteo 3 sobre os últimos dias, os últimos tempos. Foi uma série que eu chamei de Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios. Agora, quando eu vejo o que está acontecendo com a igreja e com o mundo, vejo que foi uma série bem profética. No final do culto, Bob veio até mim e disse: Rick, você tem que pôr isso num livro. Imediatamente, eu ouvi a palavra daquele velho profeta. Quem é você para achar que você pode escrever um livro? Que tipo de arrogância, que tipo de orgulho? Você não acha que já há livros suficientes prontos? Eu podia ouvir suas palavras, mas o meu pastor me ordenou a escrever um livro. E quando ele falou a minha vida, então aquilo tinha que me levar à obediência. E eu comecei a escrever. Aquele foi o meu primeiro livro desde que eu tinha abandonado os livros quando tinha 17 anos. E cada palavra que eu escrevia, eu ouvia aquele demônio maldito enchendo a minha mente com as palavras daquele velho profeta, o que ele tinha dito naquele tempo. Eu afastava aqueles pensamentos da minha mente e me afundava cada vez mais no óleo, tirando de mim a revelação de dentro do meu espírito, combinando com conhecimento natural, com conhecimento do grego, colocando no papel. Foi a primeira vez que eu tinha ousado em anos tomar o meu dom e pô-lo num papel. Então eu terminei e publicamos. Mas há uma coisa sobre os livros. Livros não são bons para ninguém se não chegam às multidões. Infelizmente, provavelmente os melhores livros em todo o corpo de Cristo, os livros mais cheios de revelação, sabem onde estão? Estão em porões e estão em garagens. Porque creram para publicá-los, mas não creram para o próximo passo, que é levá-los ao público. E eu sabia que esse livro iria afetar pessoas. Eu tinha que dar o próximo passo, eu tinha que fazer algo, eu tinha que levantar a minha luz, se eu quisesse ter um impacto maior. Então eu disse a Denise: vamos pagar um comercial na maior revista cristã dos Estados Unidos. Isso foi lá no final da década de 80. E então eu paguei por uma propaganda de página inteira nessa revista, naquela revista, nessa revista, naquela revista, e aquilo me custou cada centavo que eu tinha. Levou todos os nossos investimentos, investimos tudo o que tínhamos para entrarmos em um novo reino e levantar nossa luz. E então eu esperei pelo mês em que todas aquelas revistas iam sair, e finalmente elas começaram a chegar pelo correio, e quando eu abri aquilo e vi a propaganda, eu pensei: Rick, como você pôde escrever
Uma coisa assim, sobre você mesmo. O título dizia: O livro pelo qual você vinha esperando. E eu lembro de pensar comigo mesmo: que arrogância! É o seu primeiro livro e você diz a todo o corpo de Cristo que eles estavam esperando por esse livro? Eu queria me esconder na mesa, eu queria ir para debaixo da cama, eu estava me sentindo tão humilhado por ter sido tão ousado. E então uma coisa maravilhosa começou a acontecer. O telefone começou a tocar e a caixa de correio cheia todo dia. Nos primeiros 30 dias, a tiragem completa do livro acabou, foi um livro aclamado pela crítica. Os maiores distribuidores da época elogiaram, virou um best-seller em 30 dias. Tivemos que imprimir mais, imprimir mais, imprimir mais, imprimir mais. E a propósito, quando você escreve um best-seller, nada te incentiva mais a voltar ao computador e começar a escrever de novo. Eu comecei a escrever meu próximo livro, e o próximo livro foi um best-seller, e o próximo livro, e o próximo livro, e hoje, milhões dos meus livros por todo o mundo. Mas podiam estar na garagem. Eu tive que tomar uma decisão de levantar minha lamparina. Eu estou prestes a concluir, mas tenho que dizer: os pregadores mais dotados do mundo não são aqueles que você vê na televisão. Os cantores mais maravilhosos do mundo não são aqueles que têm os álbuns mais vendidos. Aquelas são apenas as pessoas que têm mais coragem do que todo o resto. Se você ouvir alguns desses cantores, eles não têm absolutamente nenhum talento. De fato, você se pergunta por que alguém compra a música deles. Pelo amor de Deus, o que eles estão fazendo na MTV? Por que que as pessoas gostam deles e suas músicas vendem? Por que eles foram ousados o suficiente para crer no que tinham e levantar suas lamparinas? Eu estava pensando hoje no irmão Copeland, que na minha opinião é o maior profeta dos Estados Unidos na atualidade. Eu amo esse homem. E eu me lembro, Terry, você também lembra disso, o irmão Copeland lembra, falamos sobre isso há pouco. Quando eu era adolescente, e um dia vi minha caixa de correio, e havia uma fita cassete do Kenneth Copeland, anunciando que ele começaria um programa diário no rádio. E ele enviou uma fita cassete para todo mundo, pedindo suporte, ajuda financeira, pedindo que orassem por aquilo. E parecia algo tão pequeno a se fazer. Mas naquela fita o irmão Copeland levantava sua lamparina. Ele estava saindo de onde estava para uma dimensão totalmente nova. Então ele foi para a televisão e quando ele saiu do programa semanal para o programa diário, ele estava levantando a lamparina de novo e toda vez que ele levantava a lamparina, levantava a influência. Repitam, influência. A influência ficava maior e a influência ficava mais brilhante. Há muitos profetas de Deus que ninguém ao menos conhece. Porque estão sentados em suas casas com falsa humildade. Isso é falsa humildade? Jesus, eu vou ficar aqui sentado te ouvindo, Senhor. Oh, Deus. Deus, eu tenho tanta revelação. Sim, isso vai fazer muito bem a você, a essa cadeira e a essas 4 paredes. Você pode sonhar o dia inteiro com o impacto. Você pode sonhar com a influência. Você pode sonhar, você pode fantasiar. Mas se você não sair do lugar, der um passo de fé e fizer algo para levantar sua luz, você realmente não terá muito mais do que alucinações. De alguma forma, os céus vão se abrir, um raio, um relâmpago vai descer e vindo do nada, eu vou aparecer em rede nacional. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece.
Fale com Kenneth e Glória sobre os anos e anos e anos e anos e anos em que investiram dirigindo seu carro antes de terem esse jato de que todo mundo fala. Ou então fale com Joyce Meyer sobre os anos em que ela dirigia seu carro e dormia em estacionamentos do McDonald's, enquanto guardavam dinheiro para o ministério, mas trabalhavam duro e faziam o que podiam para levantar sua luz. Fale com Jesse e Kathy Duplantis sobre as igrejinhas nas quais eles ficavam enquanto não tinham dinheiro para nada, nem para comprar uma Coca-Cola, mas não importava porque ele ia fazer seu trabalho, ele acreditava no que tinha, ele ia levantar sua luz. Qualquer pessoa que você vê ou conhece hoje, ela fez algo para levantar sua luz, ela pagou algum tipo de preço. Eu sei por mim mesmo que eu não sou o melhor. Eu sei disso, eu me conheço, eu vivo comigo. Eu digo, Senhor, por que, pelo amor de Deus, você me escolheu para liderar esse trabalho na União Soviética? E sabe, apenas nos últimos anos eu tenho me apercebido disso. Que trabalho extremamente significante é esse? Só o trabalho de TV tem afetado um continente inteiro, 11 fusos horários, além de 820 igrejas. Eu podia continuar e continuar e continuar. É difícil achar um lugar no mundo onde as pessoas não nos conhecem e nos respeitam. Quando penso que Deus nos usou para colocar Kenneth e Glória na televisão e hoje eles são uma lenda na antiga União Soviética, isso foi através de nós. Ei, louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Mas eu me conheço. E se eu fosse Deus, provavelmente não teria me escolhido. Eu disse, Senhor, por que você me escolheu? E o Senhor me respondeu, e eu sei que isso é verdade. Ele disse, porque eu sabia que você teria coragem de fazer tudo o que eu pedisse a você. Sabe, às vezes apenas é preciso coragem. Coragem e glória andam juntas. Repitam, coragem e glória. Se você não pegar a sua lamparina e a levantar um pouco mais alto, então provavelmente você não terá muita influência. E não estamos zombando de pessoas que têm uma luz no canto. Glória a Deus, precisamos de uma luz em cada canto. Glória a Deus. Não estamos diminuindo pessoas que têm uma luz sobre a mesa, precisamos dessa luz. Mas eu estou falando sobre você, os seus sonhos, o seu impacto, sua influência. Você está satisfeito em ser uma luz no canto? Está satisfeito em ser uma luz sobre a mesa ou gostaria de ter um pouco mais de influência? Você gostaria de ser uma voz na sua cidade, uma voz no seu trabalho, uma voz na sua família, uma voz no ministério, uma voz na nação? Se você quiser ter mais influência, então você tem que ser aquele que levanta a luz, porque quanto mais alta a luz, mais brilhante ela é. E Jesus disse, veja o que ele disse, e eu vou encerrar com isso. Nenhum homem acende uma lamparina e a põe debaixo de um alqueire, mas num candelabro, e ela dá luz a quê? A tudo. Tudo que está o quê? Na casa. E como eu me lembro da Denise, 1991, nos mudamos para a União Soviética e graças a Deus nos mudamos para a União Soviética. Eu fico muito feliz de termos tido essa honra. Denise e eu fomos convidados para pregar no encontro que ia acontecer num estádio nacional de hóquei. Então fomos ao encontro, era no meio do inverno, e estavam jogando hóquei. Quando o jogo acabasse, teríamos um culto de cura no mesmo estádio, com gelo no chão. Então os jogadores de hóquei deixaram aquele chão. Foi o nosso primeiro culto público, o primeiro culto público.
Desenrolaram um grande carpete vermelho no meio do gelo e colocaram um pedestal de microfone. O outro lado do estádio, cheio de pessoas doentes, pessoas com muletas que foram trazidas em cadeiras de rodas ou bengalas, e todos tinham vindo para o culto de cura. E me pediram para andar por aquele carpete vermelho no meio do gelo, e estava tão frio porque o aquecimento ainda não havia sido ligado. Era como se eu estivesse num refrigerador. Eu nem conseguia sentir meus pés, porque eu estava ali em cima daquele carpete fino, sobre o gelo, pregando sobre o poder de curar de Deus. Então, ao final do culto, os doentes começaram a vir à frente para a cura. Você deveria vê-los com as suas muletas, suas bengalas, andando pelo gelo. Denise, eu estou exagerando? E lá vinham eles andando, e eu, Jesus, não deixe essas pessoas caírem. Este é um culto de cura. Andando pelo gelo. E então alguém trouxe uma câmera de vídeo caseira. E filmou o culto. E no dia seguinte, por um acidente estranho, aquilo foi passado na televisão. E eu fiquei olhando para mim, pregando para o povo. Agora os doentes andando sobre o gelo. E enquanto eu estava sentado ali ao lado da Denise, o Espírito Santo me disse: agora eu vou te contar uma das razões pelas quais eu te trouxe aqui. Televisão. Eu quero que você pegue a escola dominical. Foram as palavras dele. Pegue a escola dominical e leve a cada casa da União Soviética. Espere um minuto. União Soviética? A mídia é controlada pela KGB, essa é uma ideia insana, totalmente louca. Ninguém jamais sequer ousou pensar numa coisa dessas. Não havia nada como um ministério de televisão, aquilo não existia. Eu disse, Denise, Deus falou algo com você? E ela disse, sim, Henrique, para começarmos o ministério de televisão. Ele falou com os dois ao mesmo tempo. Tudo que eu tinha era uma palavra de Deus e coragem. E eu comecei a voar por toda a União Soviética, andando pelos escritórios dos diretores de TV, todos eles, deputados do Partido Comunista, membros da KGB. Toda vez que eu entrava nos escritórios, uma grande imagem do Lenin pendurada na parede. E eu pensava comigo, isso é absolutamente ridículo. Mas sabe, os justos são ousados como leões. E eu ia e dizia, eu quero comprar um horário no seu canal, eu quero transmitir ensino da Bíblia na televisão. Isso seria bom para a moral na sua cidade. E a ousadia era tão ousada que o diretor dizia, que hora do dia você quer aparecer e quanto você está disposto a pagar? E por todos esses anos, somos transmitidos. Eu sei por mim mesmo que eu não fui a primeira pessoa com quem Deus falou. Deus falou com muita gente para começar o ministério de TV. Eu fui o primeiro que teve coragem de fazer. Deus estava procurando alguém que estivesse interessado em levantar a luz. E quanto a você? Que tipo de livro está dormente dentro de você? Que tipo de ideias estão deitadas no seu espírito que podem fazer milhões de dólares para sua família e podem fundear o reino de Deus? O diabo adoraria atrapalhar, dizer para você não tentar, que outras pessoas já tentaram, quem você pensa que é para carregar esse óleo, o Espírito Santo, o reservatório, a iluminação, o poder que está dentro de você. E você tem que tomar uma decisão. Há de jogar isso fora da sua vida e ir para fora. Ir para fora. E você pode começar com uma pequena luz no canto, uma pequena luz sobre a mesa, mas em algum momento você vai levantar sua luz e você vai começar a ter influência. Repitam, influência.
Pai, em o nome de Jesus, pastor pode vir. Pai, te agradecemos pelo óleo do Espírito Santo que está dentro de nós. Agora apenas ponha sua mão aqui no seu estômago. Oh, Senhor, honramos o óleo. Honramos teu tesouro que está em nossas vidas. Perdoe-nos, Senhor, por apenas buscar o vaso. Nos ajude a ver mais do que a lamparina, Senhor. Nos ajude a abrir nossos olhos para vermos que maior é o que está em nós, aquele que nos dá a habilidade de fazer tudo. Senhor, sabemos quem somos sem você, mas, Senhor, oramos para que o seu óleo queime de uma maneira tão brilhante em nossas vidas, de modo que ele brilhe além das nossas limitações humanas e nos leve aonde jamais podemos ir por nós mesmos. E neste momento, em nome de Jesus, eu falo liberação para sonhos, eu falo liberação para visões, eu falo liberação a ministérios que têm sido guardados em seu coração, eu falo liberação a ideias financeiras, eu falo liberação, 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 liberação. Em o nome de Jesus, eu digo, venha existir em nome de Jesus. Agora eu quero que levantemos por um momento, levante suas mãos e diga a Ele. Eu quero que você comece a dizer a Ele, Senhor, agora eu vou levantar a minha lamparina, eu vou tomar uma decisão, Senhor, de sair das sombras, de ser uma cidade sobre um monte, de ter a influência que você me projetou para ter. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Comece a adorá-lo pela sua liberdade. Comece a adorá-lo pela liberação deste óleo, pela liberação desses dons. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.